Chega mais, Paulo Clear, tá bom? Olá, bom dia, Rebeca, Bom dia, dia. Mauro, bom dia a todas e todos que estão nos assistindo. Eu não tenho notícia da Polícia Federal, mas a gente pode, analisar alguns aspectos que agora são secundários, com algumas aspas aí. Vamos lá, estou à É verdade, você disposição para escreveu um falar de artigo economia. muito interessante, mergulhando no tema que foi o tema central do governo Lula nos últimos dias. Acabou sendo um pouco Ofuscado. ficou um pouco, não teve assim as luzes da ribalta que o presidente Lula queria, por conta das seguidas ações da Polícia Federal, da luta contra os golpistas, né? Mas, de fato, foi um grande investimento. Lula chegou a dizer que o governo dele, de fato, está começando agora. Começando agora em que situação? No lançamento do PAC. Né? Lula considera o lançamento do PAC como um grande feito do seu governo. E você mergulhou no exame do PAC. Escreveu um artigo ontem, saiu lá no GGN, muito interessante. Queria, então, teu olhar para o PAC. Então, vamos lá. Bom, então, começar do começo, né, como se diz. PAC é a sigla de Plano de Aceleração do Crescimento. Então, na verdade, o que foi anunciado essa semana é a versão 3.0, né, de um plano que pretende retomar o crescimento das atividades da economia de uma maneira geral. Ele vem com a mesma sigla de duas edições anteriores, o PAC 1 e o PAC 2, que foram lançados, não por acaso, também pelo presidente Lula, durante seu segundo mandato. Né? E naqueles momentos, né, quer dizer, tanto 2007 quanto 2010, a ideia era exatamente essa, identificar na ação do Estado, na ação do setor público, uma das formas de estimular a atividade econômica. No caso, principalmente pelo lançamento de projetos de políticas públicas, principalmente na área da infraestrutura. E, politicamente, tem um sentido importante, no sentido do anúncio, da criação de um fato político, das expectativas. Agora, o mais importante é justamente o acompanhamento, tanto do início efetivo das medidas, mas também da sua implementação. Vamos lembrar que uma das coisas que catapultou, vamos dizer assim, a presença da Dilma, que era, na época, ministra de Minas e Energia, depois virou ministra da Casa Civil e, através dessa presença, foi indicada, vamos dizer assim, por Lula, né, para ser a sua sucessora. Ela era chamada como pelo Lula? A mãe do PAC, a gerentona, né? Quer dizer, a ideia de que a sua capacidade política, gerencial, etc., teria elementos suficientes para que ela assumisse, então, o mandato presidencial. Esse PAC, na verdade, quer dizer, ele não está atendendo, do meu ponto de vista, pelo menos, às reais necessidades que o país apresenta. Ele é um passo importante, quer dizer, é uma virada em relação ao governo anterior, por exemplo, né, e aos 2 anos do Temer e do Meirelles, ou seja, desde 2016 o Brasil está ao Deus dará, aquela utopia neoliberal de que não, vamos deixar a livre ação das forças de oferta e demanda e que tudo se arranja. E a gente percebe que a coisa não funciona assim. Então, para superar esses 6 anos de destruição do Estado, de desmonte das políticas públicas, de sucateamento da infraestrutura, né? A gente viu com Plínio agora a coisa da Eletrobras, é importante, sim, né, uma iniciativa como essa. Só que o problema é que ela não está feita nem do ponto de vista das reais necessidades do Brasil, que são muito maiores do que os valores, e acaba se contentando um pouco com essa coisa do anúncio e menos com a efetividade. Então, como é que ele foi feito? Não, vamos pegar o conjunto das obras paralisadas, vamos fazer um levantamento a partir das demandas dos governadores, dos prefeitos da capital, etc., e a gente perde o que é essencial, que é a recuperação da capacidade de planejamento do Estado. Isso que é muito importante. Então, eu digo, valeu, tudo bem, só que
falta muito mais. E falta mais por uma razão básica. É que ainda na área da economia desse governo, e a gente tem que voltar a esse tema, infelizmente, permanece a ideia da austeridade fiscal, permanece a ideia de que você não pode ter todas as despesas públicas que o país necessita. Por quê? Porque tem o novo arcabouço fiscal, né? Tem ainda o teto de gastos que está valendo, porque o teto ainda não foi revogado. Tá certo? Então, você faz um horizonte de despesas desse PAC 3.0, que no anúncio era o quê? Era 1,7 trilhão. Como no Brasil tudo é muito grande, os números assustam, né? Quer dizer, não no mau sentido, impressionam até positivamente. Todo mundo se lembra que o Paulo Guedes adorava falar em trilhão. Vou arrecadar 1 trilhão com privatização, vou cortar 1 trilhão de gasto público, etc. O governo veio com essa ideia, ó, você colocou já o gráfico para a gente ver, 1,688, arredonda 1,7 trilhão. Só que aí, quando a gente vai analisar com detalhe esse número, duas coisas chamam a atenção. Primeiro, aquela história, lembra que as nossas tias diziam, não pode somar banana com abacaxi, tá certo? Nem com laranja, porque aí dá um bicho esquisito. Nesse 1,7 trilhão, não está só despesa pública prevista, não está só investimento público previsto, não. Você tem ali a última linha, recursos do setor privado. É mais do que 1/3, é 36% desse total, a expectativa. Então, é a iniciativa do setor privado, principalmente por esse modelo que o Fernando Haddad está estimulando, ele diz que ele foi o autor da lei, etc., que são as PPPs, parceria público-privada. Então, tem que acender a luz amarela para esse valor. Segundo, a linha acima, recursos com financiamentos federais, 21% do total. Então, somando em um e outro, já tem mais da metade. Tem 57% do total das despesas do PAC, não é despesa do governo, como deveria ser. Porque recursos dos financiamentos federais, o que é? O Banco do Brasil, a Caixa Econômica, o BNDES, oferece recursos, o setor privado vai lá, pega esse dinheiro e faz os seus empreendimentos. Tudo bem que é de acordo com as orientações do PAC, mas é investimento privado. O que a gente estava esperando é que o PAC anunciasse, quer dizer, valores expressivos da iniciativa do setor público, do Estado, das empresas estatais, entende? Então, a gente vai ter que esperar um pouco para ver, depois do anúncio, foi um momento importante, foi um evento carregado de significado, etc., o Lula estava presente, né? Mas a gente tem que esperar para ver a implementação. Por quê? Porque você tem, por exemplo, na hora que vai esmiuçar, 1,7 tri, a gente já viu que não é tudo do setor público. Segundo aspecto, isso é dividido em 4 ou 5 anos, não está claro. Então, isso, por exemplo, se for o horizonte de 4 anos, quer dizer, você tem alguma coisa em torno de 350 bilhões por ano de despesas e investimentos. Aí você faz uma comparação com o que o governo gastou ao longo dos últimos 4 anos, só com pagamento de juros e traz a valores atuais, tá certo? Você está mostrando aí, já supera o total do PAC. A gente gastou quase 2 trilhões, Mauro e Rebeca, nos últimos 4 anos. Governo Bolsonaro, perfeito. Mas o Estado brasileiro gastou 1,9 tri. Então, esse 1,7 tri é bom, muda, porque, por exemplo, nos últimos 6 anos não teve nenhum plano oficial para recuperar a infraestrutura, para recuperar setores estratégicos, mas o que a gente precisaria é se livrar das amarras da austeridade fiscal. Diz, não podemos gastar porque não temos recursos. Quem diz que não tem recurso? Agora, Paulo, uma pergunta. Você está falando de 1,9 tri em despesa com juro na época do governo Bolsonaro. Exato. Mas, e agora, nos 4 anos do governo Lula, vai diminuir isso aqui? Não vai? Como é que é a expectativa? Então, se a gente colocasse uma linha ali de 2023, o ano de 2023 vai ser provavelmente maior que foi
o de 2022, ou pelo menos igual. Você vê ali, a gente estava com 586, mais ou menos, em 2022, agora a gente já está acumulado os 12 meses na faixa de 700 bilhões. É possível, né, quer dizer, e a tendência deve ser essa, que haja uma redução paulatina, tá certo, da Selic, e isso talvez implique também, então, porque a taxa de juros ela determina o montante que se gaste com juros, porque ela se aplica sobre o estoque total da dívida pública, tá certo? Mas, de alguma maneira, quer dizer, os valores eles vão ser expressivos. E eu acho que você tocou num ponto importante. Veja, a gente já tem 2 semanas que o Copom reduziu a Selic em 0,5%. A gente já dizia que aquilo era insuficiente, que de 13,75 para 13,25 é muito pouco, que você teve uma redução da inflação nesse período, que o Brasil continua sendo campeão mundial da taxa de juros. E a taxa de juros hoje é maior, inclusive, do que era no começo do governo Lula, tá certo? Não por responsabilidade do governo Lula, mas porque, né, está sequestrada a política monetária pelo golpe da independência do Banco Central, então o presidente, a maioria do Banco Central, são ainda uma herança maldita do governo Bolsonaro, mas o fato concreto é que você tinha que ter uma política mais efetiva, tá certo? De pressionar o Banco Central para reduzir a taxa de juros, quer dizer, esse era o meu medo, né? Quer dizer, o Haddad dizendo, tá vendo, não falei que ia baixar, baixou, se contenta, ninguém mais critica o Roberto Campos Neto, né? E a gente continua drenando recursos absurdos, tá certo? Como historicamente nunca aconteceu no Brasil, recursos do orçamento para beneficiar sempre o topo da pirâmide, que são os setores beneficiados pelo financismo, tá certo? Boa. Rebeca. Opa! Aqui, então, deixa eu ver, pelo que eu entendi, Mauro, desse gráfico aí das taxas de juros, se você puder voltar para a gente rapidinho, Claro. só para comentar. A gente, então, termina esse ano de 2023 com o valor, com essa taxa maior do que esses 586, mas a partir dos próximos anos, com a diminuição da taxa Selic, esse valor consegue diminuir, então. É normal fechar esse primeiro ano de governo Lula acima, com um valor acima que esses 586. É isso, Paulo? Sim, exato. A gente vai ter que esperar, né? A gente ainda está em meados de agosto, quer dizer, ainda faltam 3 meses e meio, né? Para você ter um encerramento do ano, vamos apurar, né, os valores, mas a tendência é que 2023 fique um pouco maior do que o final de 2022, não como a taxa, né? Isso aí é o valor total que o orçamento gasta, que o Estado brasileiro gasta com pagamento de juros. E se a coisa se normalizar, é o que se espera, né? Quer dizer, a diminuição da Selic ao longo dos próximos anos, isso também provocaria uma redução daquilo que se diz dos encargos financeiros da dívida, tá certo? Então, mas o fato é esse, quer dizer, ainda há uma certa timidez, do meu ponto de vista, com relação a uma ousadia que seria necessário, tá certo, maior do governo, em estabelecer um planejamento de longo prazo. É isso que a gente precisa. Eu já comentei algumas vezes com vocês e com os colegas que estão nos assistindo. A Constituição brasileira, em 1988, vamos festejar 35 anos, ela prevê a necessidade de um Plano Nacional de Desenvolvimento, é um PND, né? A sigla como é conhecido. Só que, desde então, há 35 anos que se joga com a barriga esse negócio. Se faz as leis orçamentárias anuais, com toda aquela problemática, né, recorrente da Comissão Mista do Orçamento, sucessivos escândalos no Congresso, etc. Tem uma figura nova, né, que é o PPA, que é um plano plurianual de investimentos, que dá um pouco de horizonte, mas falta ainda, quer dizer, recuperar o espírito do planejamento
no sentido de prover o Estado e a sociedade de um plano efetivamente de longo prazo, que estabeleça as medidas estratégicas, os setores fundamentais, aquilo que tem que ser novo, que tem que ser futuro, que tem que ser vanguarda para a nossa sociedade e que o Estado tem que aportar esses recursos orientadores. A gente ainda está um pouco nesse rame-rame, né? Quer dizer, de juntar na bacia os planos atrasados, etc. Isso é importante. Isso gera aquecimento da economia, isso promove recuperação de emprego, etc. Mas isso não aponta o que é fundamental para o longo prazo. Paulo, legal, legal. Paulo Clias, o pessoal reclama aqui porque tem uma visão um pouco crítica em relação ao Haddad. O pessoal reclama, fala mal do Haddad. Eu não falo mal do Haddad, adoro o Haddad, sempre tive boas relações com ele, mas constato o que está acontecendo. E eu fiquei espantado. Não, acho que tem lógica com o posicionamento do Haddad ao longo dos últimos tempos. A entrevista que ele deu no começo da semana, na qual ele enunciou um mantra neoliberal, né, de que, segundo ele, Estado, governo não pode dever, que finanças públicas saudáveis são finanças públicas que não têm déficit. Até mostrei o quadro aqui, mostrando aqui, os Estados Unidos, Japão, Inglaterra, França, as economias mais desenvolvidas do mundo, gastam muito mais do que o valor do seu PIB. O Brasil hoje gasta até relativamente pouco, 78% do seu PIB tem um déficit relativamente pequeno. Da onde saiu esse mantra do Haddad aí de déficit zero? Inclusive, assim, os setores políticos do governo Lula estão horrorizados, que dizem que quem faz déficit zero não ganha eleição. Então, se a proposta é fazer déficit zero em 2024, se é que vai ser feito, porque eu tenho visto vários furos no rombo do navio do arcabouço fiscal, né? Então, aparentemente, ele não vai conseguir chegar ao déficit zero em 2024, isso eleitoralmente é um desastre, porque significa amarrar o Estado. Você consegue entender por que o Haddad migrou para uma posição tão explicitamente neoliberal? Então, Mauro, esse seu desconforto eu também tive e tenho já há um bom tempo, né? Antes de falar do Haddad em si. Essa coisa de que a gente tem uma postura crítica, né? Quer dizer, essa semana, para escrever esse artigo, eu consultei, porque eu sou servidor público federal, eu trabalhei, né, na área da economia, trabalhei na Casa Civil, trabalhei na Previdência, no planejamento, enfim. E tenho amigos que estão, sinceramente, envolvidos, né? Voltaram a setores importantes nessas áreas estratégicas e me dizem, né? Quer dizer, não podem assumir publicamente as críticas, é compreensível, né? Mas também um certo desconforto. Só que outros me falam, mas você fica fazendo o jogo da direita, não sei o quê, parará. Eu digo, eu não estou fazendo o jogo da direita, eu estou, né, numa posição relativamente confortável, né, muitas aspas, porque eu não estou na linha de frente, eu não sou obrigado a me submeter a uma hierarquia. Imagina, se eu estivesse trabalhando na equipe do Haddad ou na equipe do Rui Costa na Casa Civil, eu não poderia estar conversando com vocês e esclarecendo, né, a opinião pública a respeito desses temas. Então, eu acho que é importante a gente apontar os equívocos, tá certo? E isso não significa fazer jogo da direita de maneira nenhuma. A gente está tentando contribuir para esse governo recuperar o seu rumo, que era a grande expectativa, e evitar erros. Foi o que eu fiz na época do Palocci, eu era muito criticado, está fazendo o jogo da direita. Foi o que eu fiz no primeiro ano do segundo mandato da Dilma, quando ela chamou o Levi, né, quer dizer, aquele neoliberal, ortodoxo, safado, para comandar o seu projeto econômico. O que o Haddad tem? Né? Quer dizer, eu acho que, na verdade, eu gosto muito dele, não há nenhuma questão pessoal que está em jogo, tá certo? Mas eu acho que tem alguns símbolos que são importantes da gente perceber nessa trajetória dos últimos anos. Você veja, ele abandonou o seu posto de professor de filosofia da USP e foi dar aula
num reduto do neoliberalismo e principalmente da relação com o sistema financeiro em São Paulo, que é o INSPER. Isso não se faz de graça. Quer dizer, isso transmite um recado, mas principalmente o ambiente com quem ele faz a interlocução. Você percebe? Quer dizer, então, esse pessoal ligado ao sistema financeiro, ainda formado nessa, né, visão ultrapassada do dogma neoliberal, você mesmo apresentou. Nos outros países do centro do capitalismo, isso já foi abandonado depois da crise de 2008 e 2009, e principalmente depois da pandemia. Essa ideia de que o Estado tem que ser reduzido à sua dimensão mínima, essa ideia de que todas as empresas estatais têm que ser privatizadas, e principalmente essa pegada arrojada, né, vamos dizer assim, ao superávit primário e à condenação de qualquer instrumento de política fiscal já está superado. É o que você falou. Ter déficit em si, existir dívida pública em si, não é um problema. Na verdade, é uma solução. Quer dizer, o Brasil, assim como os Estados Unidos, o Canadá, a União Europeia, Japão, Austrália, estamos falando só de países da ordem capitalista. Eles dependem do quê? De ter um instrumento de política econômica muito importante, que é a chamada política fiscal. E isso se faz através de dívida pública. A gestão da dívida pública no seu cotidiano, no horizonte temporal, por exemplo, implica algum mecanismo que provoca déficit público. Então, chega no final do ano, o governo percebe que, somados os juros, as outras despesas, gastou mais do que arrecadou. É o fim do mundo, como se diz aqui? Não é. Os Estados Unidos estão há décadas apresentando dívida crescente e déficit elevado. O Japão tem uma dívida pública que é mais do que 200% do seu PIB, seu Produto Interno Bruto. Então, acho que a gente precisa ter muita calma, tá certo? Quer dizer, antes de sair criminalizando dívida pública ou demonizando aumento de déficit público. Então, o governo diz, não, o ano que vem vamos zerar o déficit. Isso é uma loucura. Seja pela questão político-eleitoral, né, como você diz, quer dizer, quem está, né, com o seu horizonte olhando na eleição, sabe que um dos instrumentos para você ter aumento da popularidade é o aumento do gasto público, a apresentação de uma gestão com resultados para a população. Isso se faz em algumas áreas, por exemplo, reduzindo inflação, reduzindo pobreza, aumentando o emprego, etc. E também, com outro lado, com aquilo que, né, eu brinco no jargão da política, chamada gestão de obras. Né? Se oferecer para a população inaugurações, projetos, resultados positivos. Por exemplo, aí a gente viu o caso concreto da Eletrobras e o sucateamento da energia elétrica. Você tem toda a área da educação, da saúde, etc. Então, além desse problema político eleitoral, você tem uma outra dimensão, quer dizer, que você trabalhar com o conceito de zerar déficit, você reduz a capacidade que o Estado tem, no médio e no longo prazo, de mudar a estrutura econômica do país, que é o que a gente mais precisa. Então, a gente vai precisar ter déficit público, isso não é o final dos tempos, tá certo? Por quê? Porque o Brasil precisa entregar para a população o início do que vai ser o país do futuro. E isso significa que o Estado vai recuperar o protagonismo, ele vai tomar as iniciativas, seja nas políticas sociais, seja na área da infraestrutura. Então, não temos que ter medo de aumentar a dívida pública e de, eventualmente, ter um ciclo, né, não só de um ano, como está proposto 2023, mas 24, 25, 26, você continuar tendo déficit. Isso não vai criar nenhum clima de antevéspera da catástrofe e do caos, como esse pessoal do sistema financeiro gosta de aterrorizar a cada dia. E acaba influenciando pessoas importantes, como o Fernando Haddad, que realmente a gente tem que dizer, ele tropeçou e pisou na bola naquela entrevista. Não pode passar pano para isso. É um erro de avaliação política e é um erro de avaliação macroeconômica. Perfeito. Legal. Paulo Clias aqui com a gente,
Vamos seguir com outro economista agora, Davi Decache, dois colegas da economia que se mantém. Difícil, hein? Se mantém à fico esquerda. ou eu saio para o Davi Decache entrar no meu lugar? Você é outro style, é verdade. São dois economistas que estão na contramão da moda, né? A moda, nos últimos tempos, tem sido os economistas de esquerda se pintarem de neoliberais. Esses aqui se mantêm com a esquerda. Davi Decache chega mais só para fazer a saudação dos economistas aqui. Davi Decache, como você falou, a novíssima geração de economistas, Paulo Clias, a nova geração dos economistas. Olá, meus amigos. Prazer conversar com a Rebeca, Mauro, Paulo. Saudade de conversar com vocês e com seus ouvintes, Mauro. Legal. Especial. Valeu, que bom que você está aqui. Paulo, obrigado demais. Encontramos-nos aí nos próximos dias para pedalar em Brasília. Vamos ver se o Davi vem pedalar com a gente uma hora dessa aqui em Brasília, né? Seria ótimo. Sempre bem-vindo. Prazer, Davi. Bom programa para vocês aí. Eu já vou saindo. Tchau, tchau. Foi ótima a sua apresentação, Paulo. Não é? Gostei também. Muito boa. Obrigado, Paulo. Um abração.